Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você e com sua família. Estamos aqui para mais uma live semanal, para a transmissão de mais uma mensagem aplicada aos nossos dias, né? Mais uma mensagem da Escritura Sagrada que com certeza vai ser de grande importância para você, assim como foi para mim ao escolher esse texto. Já peço que você compartilhe essa transmissão com seus amigos, seus familiares, grupos de WhatsApp e até mesmo pela própria plataforma, pelo próprio Facebook. Mas não fique apenas por aqui. Assim que essa transmissão acabar, vá até o meu canal no YouTube, é Evangelista Robson Camargo, que é onde ficam salvas essas transmissões. Por aqui, elas ficarão aí disponíveis apenas por 60 dias, né, devido aí à recente diretriz da Meta, empresa responsável aí pela rede social. Dito isto, o tema de hoje é: sem fé corremos em vão. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre fé, sobre como que a gente lida com a nossa vida e como que a gente entende fé, né? Muitas vezes entendemos fé de uma maneira maquiada, não tão verdadeira assim, né? Mas como um atalho em momentos de desespero. Você que tem uma Bíblia aí à tua disposição, seja física, né, em papel ou em algum celular, enfim, acompanhe comigo a leitura. O texto está no livro de Salmos, número 127, são apenas 2 versículos, por enquanto. Salmo 127, versos 1 e 2. Importante dizer também que o livro dos Salmos são canções, né? Se você ler do 1 até o 150, são canções, mas que trazem grandes reflexões para a nossa vida. Os autores, eles compuseram essas canções em momentos específicos de suas vidas, né? Então, sempre que você ler este livro, você deve pensar, a pessoa que está escrevendo, ela está colocando para fora um momento da vida dela, que ela está passando e deixando alguma lição sobre isso. Claro, tudo aí inspirado por Deus. Então, Salmo 127, versos 1 e 2, passando então a ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui, o autor deste salmo, ele está fazendo algumas comparações para explicar para nós como que devemos entender a fé e como aplicá-la na nossa vida. Ele dá alguns exemplos práticos aqui do dia a dia. No verso 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, e esse edificar aqui é literal, né? É de edificação, de construção. Então aqui ele está falando da construção de uma casa, em que obviamente é o homem que constrói. Se você mora hoje num apartamento ou numa casa térrea, talvez você, ou muito mais provável que outra pessoa, há anos atrás, tenha construído o local onde você mora. E essa pessoa, ela com certeza teve muito trabalho, muita preocupação, muitos cálculos a serem feitos, né? Desde a base, desde o fundamento dessa casa, como as medidas, o quanto de material seria usado, o quanto de dinheiro seria necessário para comprar esse material, mão de obra, tantas outras preocupações. Mas é interessante que o autor deste salmo, ele
e que por sinal é Salomão, um dos reis, né, mais conhecidos aí de Israel, ele faz um paralelo muito interessante. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Usando sim o exemplo da casa. Ainda dentro do exemplo da construção civil, você com certeza conhece alguém ou já passou em algum lugar em que alguém começou uma obra, levantou muros, colocou fundamento e fez ali aplanou o terreno e começou a construir, mas não deu conta de terminar. A pessoa começou, fez o projeto, tal, tinha fé que ia, né, até o final, que ia conseguir terminar aquela obra, mas parou na metade, não teve recursos e ano após ano não consegue terminar, né? Próximo aqui da minha casa, por muitos anos eu observei uma casa dessa forma, né? Um muro, o que parecia ser o segundo ou terceiro andar, enfim, de uma casa já existente, mas apenas um dos muros, né? De vez ter os dois, apenas um, levantado por anos e nunca terminava. E é nesse sentido em que houve um esforço, houve ali um empenho, mas talvez não houve um planejamento prévio do que seria necessário, e no meio daquele processo todo se entendeu que não conseguiria terminar, né? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Muitas vezes a gente, principalmente agora final de ano, né? Final de ano, um ano novo que se aproxima, muitas vezes a gente faz planos, a gente se desdobra para projetar tantas coisas que a gente quer, a gente corre atrás, a gente imagina e cria até aquela ansiedade de tantas coisas que você quer fazer a curto prazo na sua vida, mas quando vira o ano, quando passa um tempo e você se vê numa situação em que você não completa o que você planeja, e aí você olha para trás e você começa a analisar que isso já é um padrão, né? Que aconteceu a mesma coisa neste ano, no ano passado, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E é exatamente disso que esse texto está falando. Olha, quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa, ele não está falando de Deus pegar com a mão e fazer uma construção ou alguma outra meta, qualquer coisa a nosso respeito. Aqui, a figura de linguagem é sobre o Senhor dar a sabedoria, dar a maneira que aquela coisa deve ser feita. E aí que entra o problema. Na segunda frase, ou na segunda metade dessa frase, ele vai dizer que se o Senhor não for a direção, a nossa direção, o nosso trabalho, tudo o que fazemos é em vão. Quando você chega uma fase da sua vida que você analisa que você faz, passa muitas vezes 12, 14 horas e a coisa não rende, talvez seja porque você está confiando no seu braço, você está confiando na capacidade da sua mente, você está mais fazendo do que pensando e achando que quanto mais esforço você aplicar, mais resultado você vai ter, mas você não tem paz para planejar e vai remendando coisas que já estavam defeituosas e colocando remendo sobre remendo. Muitas vezes a nossa vida está sendo tocada dessa forma. E aí o autor ele fala, olha, estão trabalhando em vão. Aqui há sim o exemplo da construção da casa, mas se aplica a tudo na nossa vida. No texto aqui ele diz, olha, os trabalhadores estão construindo em vão uma casa.
Como que alguém constrói em vão uma casa, no exemplo que eu citei anteriormente? Está trabalhando de sol a sol, levantando paredes, fazendo ali o trabalho pesado, né? Quem já trabalhou na área ou já observou ali um pedreiro, o ajudante trabalhando, é um trabalho árduo, muito pesado, muito sofrido, né? Debaixo de sol e de manhã até a noite. E ele usa esse exemplo exatamente para dar a intensidade da coisa. Imagina que você está levantando essa casa, trabalhando de sol a sol, e chega um momento que você diz: eu perdi meu tempo, eu não vou poder concluir. Nós vivemos hoje a geração ansiosa, né? Hoje você conversa com jovens, você conversa com o público mais novo, você vê pessoas que estão com 500 planos, mas não aplica um. Eu quero fazer isso, comprar aquilo, resolver aquilo e tal, e tal, e tal. E começa uma coisa, não termina, começa outra, não termina. E ansiedade, e dormindo pouco, ou quem sabe nada, ou à base de medicamentos. Adoecendo e nada anda. Muitas vezes isso eu não vou dizer falta de fé em Deus, mas é algo ainda mais grave do que falta de fé em Deus. É quando nós colocamos fé em nós mesmos no mesmo nível que Ele. E o autor, ele avança ainda mais o exemplo, ele piora. Deixa a casa um pouco de lado, vamos para algo mais grave. Se o Senhor não guardar a cidade, agora já não é mais uma casa, em vão vigia a sentinela. Quem é a sentinela aqui desse texto? Há alguns milênios atrás, as cidades não eram organizadas, construídas, pensadas como hoje, né? Cidades, nações inteiras eram projetadas como um núcleo. Então, lá no centro estavam ali pessoas nobres, tal, em volta a população e uma grande muralha, né? Dificilmente um rei, alguém de uma classe dominante, enfim, moraria próximo às muralhas, né? Era o local mais perigoso, então sempre mais próximo ao centro e mais próximo das muralhas, a população mais simples. E eram muralhas muito altas, e no topo daquelas muralhas, daqueles paredões de 15, 20, 30 metros de altura, soldados caminhando dia e noite, com os seus equipamentos, arco e flecha, enfim, protegendo aquela cidade de ataques. E aqui novamente o autor afirma: olha, se aquela pessoa estiver confiando apenas na força do braço dela, apenas em sua mente, ela está trabalhando em vão. Trabalhar em vão significa trabalhar inutilmente. A sentinela, né, o guarda da muralha, se é um nome mais fácil de você entender e até memorizar. Este guarda, ele trabalhava por turnos. Então havia o guarda do dia, chegava no final da tarde, ele ia embora, outro assumia o seu posto e passava ali a noite toda. E se você virar a página aí da sua Bíblia para o capítulo 130, que é o segundo texto de hoje, basta virar uma página, nos versos 5 e 6, o autor vai dizer: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Agora se atente ao verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Aqui iremos tratar, sim, exclusivamente deste guarda no período noturno. Por motivos óbvios, o guarda que trabalhava à noite, ele estava mais tenso, mais nervoso, com a possibilidade de ataques inimigos. Era muito mais comum que uma cidade inimiga, que uma nação inimiga tentasse cercar a cidade, de alguma maneira atravessar aquelas muralhas, enfim, entrar de alguma forma na cidade à noite. A luz é pouca, né? A população em sua maioria está dormindo, né? Então era mais provável os ataques à noite. E esse texto ele vai dizer exatamente isso, que os guardas passavam a noite inteira, além da tensão do perigo de um ataque, também passavam a noite inteira contando as horas, contando os minutos, para que chegasse a manhã seguinte, para que chegasse o romper do dia, para que ele visse a luz do sol e falasse: olha, está acabando o meu turno, dessa vez eu não fui atacado, dessa vez eu não corri perigo, vou entregar o posto, só tenho que me preocupar com isso daqui 12 horas, quando eu vou assumir o turno novamente. Robson, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Quantas vezes estamos levando a nossa vida dessa forma? Não conseguimos resolver nada. Nada anda na vida. Estamos apenas passando por momentos difíceis, sem tirar nenhum aprendizado, apenas torcendo para que aquele momento acabe. As coisas não estão dando certo, os projetos não andam, o casamento continua mal, você continua sufocado em dívidas, não consegue progredir, doença atrás de doença, não vê saída. E você apenas quer que os dias passem. Quer apenas, chega logo amanhã porque amanhã vai ser melhor. Numa falsa crença de que o virar de uma folha de um calendário muda alguma coisa. Como as pessoas pensam quanto a dezembro para janeiro. Ano que vem tudo vai ser diferente. É superstição. É apenas uma data que muda. Então, voltando aqui para o 127, é esse sentinela que o autor está se referindo. É sobre ele. Que se o Senhor não guardar aquela cidade, aquele guarda trabalha em vão. Em algum momento da noite ele vai dar uma cochilada, a canseira vai vencê-lo, e naquele momento pode acontecer um ataque, ele vai ser pego de surpresa. É o que acontece conosco quando nos apegamos, nos agarramos nas nossas forças, na nossa capacidade, tentamos resolver tudo do nosso jeito, e num dado momento vem uma situação, te surpreende, você percebe: minha inteligência não foi suficiente, minha força não foi suficiente, a situação veio, o desemprego veio, a enfermidade veio, o luto veio, uma situação que eu não tinha enfrentado antes veio, e eu entendi que eu não era capaz de suportar. Apesar de muitas vezes batermos no peito, eu já tenho 30, 40, 50 anos, eu já tenho experiência de vida, nada mais vai me surpreender. É igual esse soldado. Está ali, muitas vezes achando, eu vou parar o perigo. Mas basta um cochilo, basta uma distração e tudo pode vir abaixo. Dados esses dois exemplos, então, avançamos para o verso 2. Agora, o autor ele vai aplicar a nossa vida particular. Ele deu o exemplo da construção de uma casa, da guarda de uma cidade, agora na nossa vida mais prática. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Aqui ele usa um vocabulário mais rebuscado, eu vou dar uma traduzida para a nossa linguagem, uma linguagem mais popular. Então, inútil será levantar de madrugada,
ir dormir tarde, comer o pão que amargamente conquistamos, com um esforço tremendamente maior do que deveria, sendo que este mesmo pão o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. O que isso quer dizer? Que o Senhor dá o pão de cada dia para preguiçosos? De forma alguma. Mas ele está dizendo que a base da falta de fé, ou da fé tola, me permitam, burra, em nós mesmos, ela está descrita neste verso. Nós vamos nos acostumando a cada vez mais esforço e confiança em nós mesmos. Então aqui ele está falando de pessoas que levantam cada vez mais cedo, dormem cada vez mais tarde, não se permitem ter tempo de descanso, não tem mais tempo para esposa, para criar os filhos. Hoje vivemos a geração em que tudo é terceirizado. Hoje tudo você tem alguém que faça para você. Hoje você tem o seu filho, acabou de nascer. Em poucas semanas você pode já procurar aí uma creche para colocá-lo. Hoje você tem uma dificuldade, você tem internet, você pesquisa, as inteligências artificiais te dão a resposta ali que você precisa. Hoje você está com fome, você aperta meia dúzia de botões ali no teu celular, alguém vem trazer o que você precisa na sua casa. Terceirizamos hoje, a nossa sociedade terceiriza tudo. Cuidado com filhos, resolução de problemas, a busca por recursos, seja alimentação, remédios, o que for, porque não temos tempo. Porque estamos cada vez mais sufocando o nosso tempo livre, trabalhando horrores, vivendo o amanhã hoje. Então, hoje eu não estou vivendo hoje, eu estou já vivendo o amanhã, preocupado, ansioso com o que pode dar errado amanhã, e sempre nessa máquina de moer carne, sempre desesperado, sempre imaginando o que pode dar errado e me programando para que isso não aconteça. E, consequentemente, se frustrando, porque não temos controle de tudo. O que esse texto nos traz? Que sem fé corremos em vão. Foram dados exemplos aqui. Você não termina uma obra, uma construção. Você não consegue garantir a proteção de uma cidade. Você não consegue nem o pão de cada dia, apenas com o esforço necessário. E tudo por quê? Porque a nossa tendência é confiar em nós mesmos. Infelizmente, chega um momento da vida em que, como está registrado lá na carta aos Romanos, capítulo 1, lá na segunda metade do capítulo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que aos homens que preferem a glória terrena, o mérito acima de tudo, eu consigo, eu posso, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu chego onde eu quiser. Esse tipo de pessoa, o Senhor entrega aos próprios desejos, pensamentos e intenções. Então, quantas pessoas que estão hoje, sim, até conquistando alguma coisa, mas você olha no rosto, no semblante da pessoa, ela já não tem mais foco. Ela já está ali, está conversando com você, mas a mente já está em outro lugar, ela não consegue viver. A condição é exatamente essa. Correr em vão. Não somente trabalhar, mas fazer tudo em vão. Sabendo que poderia ter até um resultado melhor, sem se desgastar tanto. Quando não entendemos de maneira correta o que é fé,
E eu falei na introdução dessa live que entendemos muitas vezes fé como um atalho para momentos desesperados, né? E é como muita gente entende. Você passa boa parte da sua vida resolvendo tudo na força do braço. Eu sei resolver, eu trabalho nisso há tantos anos, eu sei fazer isso, eu sei resolver, se acontecer eu vou fazer alguma coisa, e vai improvisando a vida, e vai levando como bem entende, e vai se achando autossuficiente. E quando tudo dá errado, você recorre à fé. Aí você lembra de Deus. Deus, eu vivi minha vida o tempo todo como eu bem quis. Agora esse probleminha aqui, esse problemão, aliás, eu não estou conseguindo resolver, Senhor, me ajuda. Tem problema você ter um encontro com Deus numa dificuldade? Não, o problema é quando a dificuldade acabar, você esquece novamente de Deus. E vai tudo de novo. Um ciclo vicioso. Novamente, batendo cabeça e resolvendo tudo de maneira muitas vezes mais cansativa do que deveria. Temos que ter a convicção de que todo bem procede de Deus. Nada vem de nós. Então, unindo esses textos que nós lemos, se o Senhor não for a nossa luz, se Deus não for a nossa direção, se não temos o costume de, em momentos de decisões, botar o joelho no chão e falar, Senhor, e aí? Eu compartilho com vocês, claro que não é necessário dar detalhes, né? Mas vida profissional, enfim. Final de ano, para mim, geralmente é uma época em que há algumas decisões a tomar, bem sérias, que vão impactar no mínimo ali 8, 10 meses seguintes. Então você tem que sentar, pensar com calma, muitas vezes reunir quem mora com você, cada um aí vai ser o teu caso, né? Vai ter o teu caso particular, teu marido, tua esposa, teus filhos, tua mãe, teu pai, teus irmãos, enfim. Medir impactos dessas decisões. Mas antes de tudo isso, antes de falar com os seus parentes próximos aí, família, falar com Deus. Colocar perante Ele toda a situação. Os exemplos dados aqui no texto, se o construtor, antes dele começar a levantar a casa, ele falasse com Deus, olha, e aí? Preciso da tua ajuda. Lá no livro de Tiago, Tiago vai nos dizer que o Senhor dá a sabedoria sem lançar em rosto. Só que Ele apenas dá essa sabedoria a quem pede a Ele. E pede de coração sincero. Se o guarda, quando ele vai assumir o turno dele à noite, ele fala, Senhor, olha, eu estou aqui equipado, pronto para exercer minha função, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê a atenção necessária, mas muito além disso, que o Senhor, na minha frente, afaste os inimigos da cidade. A confiança na soberania de Deus e de que Ele está no controle de tudo. E na vida prática, no verso 2. Antes de pensarmos que, não, eu vou, para minha vida dar mais certo agora, eu vou levantar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou me destruir, vou trabalhar até cair duro, e aí à noite, se eu não conseguir levantar cedo, eu faço alguma coisa, eu não durmo, tomo remédio para render mais, e não é essa a vida que o Senhor planejou para nós. Lá em Eclesiastes vai nos dizer no capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para tudo. O problema é quando nos sentimos senhores de nós mesmos,
quando nos sentimos muitas vezes o nosso próprio Deus. Novamente, Romanos 1. O Senhor entrega, fala, você é independente. Você não precisa de mim para nada. Tá bom, pode ir. Mergulhe de cabeça nas suas metas, na sua ansiedade, em tudo que você, em querer garantir o mundo em um dia. O que é a oração do Pai Nosso nos diz? Dá-nos hoje o pão. O pão de hoje o Senhor nos dá. Mas nós, na nossa mentalidade, eu quero o pão de daqui 3 anos já hoje, garantido. Esse excesso de garantismo que nós temos é sim falta de fé. É sim tentar colocar a certeza do amanhã em nós mesmos. E aí vem a decepção, as coisas não caminhando. A vida seguindo toda cheia de alguns altos e milhares de baixos. E muitas vezes ainda somos arrogantes ao nível de culpar a Deus. Culpá-lo por tudo dar errado porque não o buscamos. Hipocrisia, né? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração ainda esta manhã, né? Meditando no que falar na transmissão agora à noite. Espero que tenha feito sentido para você, para mim fez bastante. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e não encontramos um rumo direto, um sentido. Muitas vezes olhamos para cada área da nossa vida e você olha e você fala, uma está mais errada do que a outra, uma está mais confusa do que a outra. Mas será que estamos colocando perante Deus? Será que estamos confiando de que Ele está no controle de tudo e que eu como ser humano não tenho o poder de me dar a certeza de um amanhã? Somente Ele pode fazer isso. O problema é que a nossa natureza ela nos leva a isso, a nos entendermos como autossuficientes, como pessoas extremamente preparadas para o que der e vier. E aí vem o dia mau e percebemos que éramos tolos. Vem o dia mau e percebemos que somos completamente incapazes de enfrentar o amanhã. Como conclusão, eu deixo a seguinte colocação. Independente de como você tocou a tua vida até aqui, e principalmente se você se encaixa nessa fala de hoje, nesse discurso de hoje, se você é essa pessoa que se entende muitas vezes como autossuficiente e está vendo tudo dar errado na vida, a solução não está nos coaches da internet, não está em algum mistério, em algum nada disso. A solução está puramente em fé. Parece algo óbvio, mas não é tão óbvio assim. Para ter fé, vamos precisar quebrar essa casca aqui e admitir que somos incapazes de enfrentar o amanhã, mas sem nos desesperar. A fé é a incapacidade do amanhã, mas ao mesmo tempo a certeza nele. Você sabe que você, por si só, não pode vencer esse amanhã,
Você não pode sozinho garantir que amanhã cedo você vai estar vivo, que amanhã cedo você vai ter o pão na mesa, que amanhã cedo você, tua mulher, teus filhos, tua mãe, teus irmãos, teu pai vão estar bem, que você vai conseguir, semelhante à sentinela, dar proteção aos que estão à tua volta. Você admite, eu não posso garantir 100% nada disso, mas eu confio plenamente em alguém que pode garantir cada uma dessas coisas, apesar de eu não poder. Descansar enquanto trabalha, descansar enquanto protege, descansar enquanto ganha o pão, descansar enquanto projeta e executa seus planos, suas metas. Por que descansar? Porque somente descansa quem confia. No sentido não físico, mas de descansar a mente e o coração. Dar cada passo, colocando perante Ele, e tendo a certeza de que Ele dará um bom caminho. De que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, dará este bom caminho, sem que você tenha que se destruir no processo. Isto é a fé na soberania de Deus. Guarde bem essa frase. Descansar enquanto avança. Parece estranho, não? Ou você avança ou você para descansar? Não. Quando você tem fé no Senhor, de verdade, você está avançando. Você está dando os passos. Não é aqui um apelo a cruzar os braços ou colocar a mão para o alto, deitar e Deus vai fazer tudo. Não. Você avança, sim, um pouco de cada vez, respeitando os seus limites, mas confiando que o Senhor é com você. Esta é a fé saudável, que não cria expectativas inalcançáveis, mas que também não te acostuma a uma vida de derrota, de sofrimento. A fé saudável é aquela que te faz avançar sempre, mas sem se desesperar, sem perder o sono, sem perder o eixo, sem sair do eixo, por causa das incertezas do amanhã. Que você possa, a partir de hoje, viver de maneira mais leve e colocar tudo o que você planeja, toda a sua vida, seu casamento, seu trabalho, sua saúde, sua casa, tudo nas mãos do Senhor. Viver na dependência dele. E você vai ver como que a sua vida vai ser mais leve. Não é uma garantia de que tudo vai dar certo como você quer. Lembre-se, seja feita a sua vontade, não a minha. Mas você vai ver como que as coisas vão caminhar de maneira mais amena. E no extremo, ainda que algumas coisas derem errado, ainda que o mesmo dia mal venha, mas eu estou confiando no Senhor e o dia mal chegou. Também a confiança vai te ajudar a passar por esse dia mal com muito menos sofrimento, com muito menos desgaste. Sem fé, corremos em vão. Sem fé, vivemos em vão. Vivemos inutilmente. Vamos orar, falar com o Pai dentro desse assunto e que você possa apresentar a sua vida. Como ela está? Eu não sei, não conheço, não faço ideia a quem e a quantos essa transmissão alcançará. Mas coloque suas necessidades perante o Pai, seus anseios, talvez até o seu estrangulamento emocional, você tem aquela angústia que não sabe de onde vem.
e Ele vai te dar o caminho. Pai Santo, Pai Eterno, a Tua Palavra nos disse essa noite que sem fé faremos tudo em vão, nossa vida será em vão. Pedimos, Senhor, que o Senhor tire do nosso coração toda angústia, toda ansiedade, toda autoconfiança em se desgastar, se destruir muitas vezes, achando que triplicar, quadruplicar o esforço fará com que tenhamos dias mais leves. Muito pelo contrário, Senhor. A Tua Palavra nos ensinou a confiar em Ti e em tudo o que fizermos. Depositarmos a nossa confiança 100%, totalmente no Senhor, admitindo de que o Senhor tem a solução para o nosso amanhã e nós não. O Senhor tem a garantia do nosso amanhã e nós não. Ensina-nos a viver essa fé mais do que saudável, essa fé inteligente, essa fé suprarracional que vai além do nosso raciocínio e que nos guia por caminhos mais tranquilos e que nos guia por estradas mais amenas, que nos guia em paz, até mesmo nos piores dias. Acalenta, acalma corações e guia, Senhor amado, cada um dos amados que se dispuseram a acompanhar essa transmissão até aqui. O Senhor encontra as pessoas em diferentes momentos, independente de que momento essa vida esteja passando. Manifeste-se a ela, tenha um encontro maravilhoso e que essa pessoa possa seguir por Ti, pelo Senhor, que é o único caminho, a verdade e a vida. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso. Se o Senhor assim nos permitir, na semana que vem, segunda à noite, teremos aí mais uma transmissão. Excelente semana para você. Não esqueça, sem fé, tudo é inútil. Até breve.